De volta aqui no canal Viver Brasil. Bom ter você aqui com a gente no canal 527, Claro HD, 9 analógico, youtube.com/canal Viver Brasil. Um abraço para você que está nos acompanhando agora no Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia, turma no Vale do Aço, Ipatinga, região leste de Minas, Governador Valadares, quem está nos acompanhando na Zona da Mata, em Juiz de Fora, e claro, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde estão os estúdios do canal Viver Brasil, Belo Horizonte, Nova Lima, Sabará, Contagem, todo mundo acompanhando o nosso canal Viver Brasil. E hoje a gente respondendo, falando coisas aqui do Economês, recebendo o jornalista Alan Passos e o economista Fabiano Santos, que é professor, coordenador do MBA de Finanças do IBMEC BH. Professor, eu fui para o intervalo, mas eu tenho que te dar, já que a gente falou de eleição, tenho que te dar agora a réplica, né? Eu falei da questão da privatização estar no meio, mas alguns termos estarem ainda muito complexos. Falei uma bobagem ou não? Os termos ali são difíceis, não? É fácil o entendimento? Porque para mim não é muito, não. Uai, depende do ponto de referência, né? Para mim é um pouco mais tranquilo, mas não é fácil mesmo, não. E talvez até, aproveitando aí o gancho que o Alan trouxe para a gente, né, talvez seja até uma forma mesmo de que a gente fique um pouco à margem desse debate, né? Às vezes pode ser interessante. Uhum. Entender, né, o que está acontecendo e tal. Agora, você sente, professor, que a economia, ela, de certa forma, a gente falou da política, não é à toa, né? A economia está sempre pautada, seja na desinformação ou na informação, mas ela está pautada, né, na hora dos debates, dos embates e debates políticos. Agora, você acha que, de uma maneira geral, entendendo pouco ou entendendo mais, o brasileiro está mais ligado do que está acontecendo na economia, até porque a gente está vivendo, a minha geração, a geração sua, a geração do aluno, nós não vivemos o que está acontecendo na economia hoje, que é essa remarcação de preço. Você chega num supermercado num dia, tem um preço diferente. Isso faz com que o brasileiro tenha uma noção maior, esteja mais atento à economia? Bom, Fabiano, eu espero que sim, né? Quando a gente então percebe no bolso, né, ou percebe na carne o quanto que isso pode impactar no nosso dia a dia, a tendência é que a gente vá buscar mais informação. Mas também, agora fazendo o papel de advogado do diabo, muitas vezes eu percebo um monte de gente tentando falar sobre um assunto que não sabe, que nem sequer leu. Né? Aliás, é uma coisa que vem acontecendo com muita frequência. A gente tem aí pessoas que são economistas de WhatsApp e como se aquilo ali fosse a verdade absoluta. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se informar é muito bom, a economia afeta muito a nossa vida, a gente precisa entender um pouco disso, não é complicado, mas a gente também não pode sair falando de assuntos que a gente não conhece, não sabe o que é, e sem base, né? Sem fundamentação. Então, é uma coisa que eu também venho observado. Duas mãos aí, né? De um lado, tem muita gente participando desse debate, desse assunto que é muito rico. Do outro lado, tem muita gente participando com pouco conteúdo, com pouca fundamentação, o que é muito perigoso também, que você começa a banalizar coisas que não são tão banais, né? E nos impactam enormemente. Essa coisa da banalização, Alan, isso, de certa forma, quando você acompanha aqueles canais e o pessoal está lá falando de economia, ou você está acompanhando um colunista em determinada situação que ele está com aquela coisa mais rabuscada ali e tudo mais, isso, de certa forma, distancia. Por isso, quando você pega lá e tem esse cuidado ao preparar o jornal de criar maneiras de aproximar a informação, não é porque você é bonzinho, não. É porque senão você não tem audiência também. Não vai ter ninguém que te acompanhe, né? Exatamente, porque se você ficar usando só os termos técnicos para mostrar para a sua parte da audiência que já tem mais conhecimento sobre o assunto, que você também conhece profundamente, ou que ouviu de quem conhece profundamente sobre o assunto, daqui a pouco a grande massa que está ali te ouvindo vai achar aquilo que você está falando chato. Eles vão parar de identificar que isso aqui, deixa eu tentar entender melhor, porque isso vai influenciar na minha vida. Não, nossa, que papo chato, não estou entendendo nada que esse cara está falando. Então, muitas vezes, melhor do que você explicar, por exemplo, o que é IPCA na sigla, cada letrinha dessa sigla, é explicar o que é isso e como é que isso vai impactar na vida da pessoa. Como é que é a medição dos preços dos produtos em geral, vão lá no final do ano definir o valor da inflação e como que esse valor da inflação vai mexer no seu salário, nas coisas que você vai pagar no dia a dia. Então,
É essa preocupação de estar sempre explicando. Às vezes a gente, enquanto jornalista, vai achar, nossa, será que eu vou ter que explicar isso de novo? Mas às vezes sim, não é sempre o mesmo ouvinte, sempre o mesmo telespectador que vai estar lá. E muitas vezes é preciso continuar conversando com o especialista, porque se a gente achar que chegou no topo do conhecimento, aí está fadado ao fracasso. Eu me lembro muito, né, da gente como repórter de trânsito, bairro Engenho Nogueira, aquele, depois do Caiçara, ou seja, a todo momento vai chegar um novo ouvinte que não vai saber que bairro é esse. É a mesma coisa com a economia. Ô, professor, eu costumo analisar quando eu não estou entendendo bem o assunto que eu estou acompanhando, seja no rádio, seja na televisão, ou lendo uma notícia, eu sempre faço essa régua porque eu sou um cara que acompanho a economia. Então, eu começo a ver e consigo perceber que, dependendo da situação, aquilo ali não está muito legal, mas eu costumo prestar atenção para ver onde vai chegar aquela prosa ali para ter uma noção. Eu que tenho conhecimento. Você como professor, como um MBA, até pegando a sua pasta aí do MBA em finanças, um MBA tem alunos que são da economia, mas de finanças, mas tem alunos de outras áreas, que sejam de contabilidade, de repente tem até comunicador também. É um desafio hoje das academias, a gente tem falado sempre, né, em termos de mercado, que daqui a pouco vai ter aula de TikTok para médico, vai ter aula de Instagram para arquiteto, quer dizer, é uma preocupação acadêmica hoje, você, da academia, passar a informação da economia para o grande público, para a grande massa? Com certeza, é uma preocupação sim. Até porque quanto mais gente envolvida nesse debate, maior consciência política geral a gente adquire, né? E econômica, né? Então, isso traz benefícios incríveis. Tal como vocês, né, jornalistas, a gente também faz a preparação da aula, tenta usar o mínimo de termo técnico possível para que todo mundo possa acompanhar o raciocínio junto com a gente. E é isso, tentar levar as coisas com mais clareza, né, é sempre mais fácil, simplifica para o aluno, simplifica o nosso trabalho também e deixa a aula mais leve, né? Pois é, e nessa coisa de simplificar, a gente pode, de alguma forma, pensar que a economia está no dia a dia da pessoa. Quando você pensa lá na prática, quando você mistura lá o chinelo da mãe, que tá se o menino pode morrer se o chinelo estiver desvirado, e você mistura aquilo com a economia, e você coloca tudo aquilo num pacote, a prestação de serviço está ali, né, Alan? Ou seja, você começa, nos mínimos detalhes, a ter uma comunicação aproximada com as pessoas. É ficar atento no que as pessoas estão querendo saber. Você citou a questão do chinelo. Eu não me prendo nas redes sociais, no Instagram, a falar só de economia, porque senão daqui a pouco você realmente afasta. Você, enquanto comunicador, acho que o grande desafio é esse de criar empatia, de criar identificação. Que o cara que está te assistindo vai identificar e falar, gostei do que ele falou, isso já aconteceu comigo, passei por isso. E aí, quando você for falar de outros assuntos, no mínimo, ele vai dar atenção para o que você está falando, o que te atrai uma grande responsabilidade. Alguns vídeos eu gravo ao lado do especialista, outros eu converso com o especialista para traduzir aquilo e depois gravar. Mas se eu falar qualquer bobagem ali, vai vir alguém para corrigir, vai vir alguém para chamar a atenção. Um exemplo da taxa Selic, o que eu procurei resumir, já deixo claro no vídeo, é muito mais complexo do que o que a gente está falando aqui, mas é importante você saber que na taxa Selic, para o lado negativo, ela vai influenciar no financiamento que você vai pegar ou já pegou, na poupança que você ainda tem. Aí faz um vídeo só especificamente por que seria bom sair da poupança. Por outro lado, para quem tem um dinheirinho guardado num investimento de renda fixa, vai ser bom para você. É tentar mostrar o lado prático, positivo e negativo de cada mudança. E estar sempre atento, porque às vezes a gente prepara um vídeo, para a semana que vem eu vou falar isso. Aí de repente vem 70 centavos de aumento no preço da gasolina e o vídeo que mais faz sucesso na semana é aquele que você grava com camisa de time dentro do carro no posto. Então tem que estar atento também à movimentação que é intensa, né? Mas isso aí não dá para prever, não. É igual o Oscar lá, velho. O primeiro ator surdo ganha um prêmio do Oscar e todo mundo fala do tapa que o Will Smith deu na... Aqui não vai ter isso não, gente, pelo amor de Deus. aí fica como já pensou, gente... Professor, e nessa questão que o Alan colocou, de aproximar, de preparar o conteúdo, você meio que já destacou, né, essa coisa de preparar para falar da economia. Tem algumas coisas que já não cabem mais numa aula de economia?
Já tem coisas que ficaram para trás? Já, o economês mesmo é uma coisa que já está meio ficando para trás, né? A gente chegar para alunos que não são da área e falar day trade, swing trade, buy and hold, já não faz sentido. Buy and hold é compra a sua ação e fica um tempo com ela na carteira, né? E isso já não cai tanto, porque acaba ficando pedante, né? O aluno olha e fala assim, "Ih, mas esse professor, né? O que ele está querendo enganar?" Ou até impressionar, né? Então, o estrangeirismo também é uma coisa que eu evito muito levar para a minha sala de aula, apesar de ser muito usado no mercado de trabalho, né? Mas eu acho que sim, a gente tem que tentar ser mais simples e ser mais tranquilo aí no que você vai passar, na mensagem que você vai passar. Do outro lado, os alunos se sentem confortáveis em estar na sua aula, o retorno e o feedback é bem maior. Há o feedback aí, né? O feedback. Professor, não utilizo termos em inglês, feedback. Não tem jeito, né? Acaba acontecendo. Aliás, esses termos internacionais, eles são, o professor está achando graça, mas é verdade, não, porque a gente não usa muito termo feedback, mas esses termos internacionais, eles têm uma explicação, até para você que está acompanhando, telespectador, telespectadora, gestão, administração, todos os pensadores pensaram na língua inglesa. Então, quando você vê aqueles memes, prefira reunião em vez de call, não tem jeito, meu filho, é call mesmo, porque os caras criaram lá atrás e não tem jeito, os termos vão entrando na questão. Agora, é claro que quando você tem um conhecimento da língua e o brasileiro não tem um conhecimento da língua inglesa como tem a do português, é claro que a comunicação em português sempre desmistificar aquilo, fazer uma tradução. Eu lembro quando chegou o BRT em Belo Horizonte, como é que a gente vai falar isso, né? O BRT em inglês tem um nome bem complexo. E aí, quando eles colocaram MOVE, eu falei, gente, que beleza. Aí ficou fácil. Todo mundo entende o MOVE, quer dizer, o nome ficou fácil. Na economia é muito isso também, né, professor? Cada um vai melhorando a forma de comunicar. A gente tem algumas expressões que quando você usa o inglês ou você usa o economês é muito mais fácil. Porque, por exemplo, um trade-off, eu explicar isso em português é muito mais difícil. Então, a linguagem estrangeira ou o economês, ela vem trazer uma facilidade para a comunicação entre economistas. Mas tem muita forma de simplificar também, tem muita coisa que pode ser muito mais fácil. Legal, legal. Ô, gente, esse programa tem um problema só, é só um probleminha. Ele acaba. Então, ele acabou. Eu quero agradecer demais a participação de você. Professor, muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Tomara que seja a primeira de muitas para a gente poder aí discutir as questões que acontecem no Brasil. Economia agora é diário, então está todo dia aqui na televisão, no canal no YouTube, falando sobre economia e tentando livrar desse economês rabuscado aí. Obrigado pelo convite, eu adorei participar também. E se precisar de ajuda com economês, estou às ordens, sempre que precisar. Perfeito. Alan Passos, muito obrigado, meu querido, pela sua participação aqui com a gente. Foi muito bom. Tomara que seja também a primeira de muitas para a gente divagar aí sobre vários assuntos. Sei que você milita em várias áreas. Eu te vejo falando de esporte na TV, te vejo apresentando o jornal no rádio, mas sempre tiver uma brechinha, a gente vai bater um papo aqui sobre economia. Com muito prazer, espero também participar outras vezes, agradecer a participação do professor, foi bom fazer esse bate-bola aí com ele também, com quem estava acompanhando. Deixa eu aproveitar e deixar minhas redes sociais também. Claro. Me segue lá no Instagram, pessoal, @jornalista Alan Passos, com 2 L's. Fabiano falou, a gente não fala só de economia, mas é um dos nossos assuntos lá também, nessa busca de tentar simplificar e mostrar que as coisas fazem diferença na nossa vida. Vale a pena seguir, viu? Obrigado, Alan, obrigado, professor, e a gente vai embora, mas a gente volta numa próxima edição aqui com o nosso Economia. E agora? Um abraço.